Mas, Sidney, o que é círculo vicioso da medicina? Vamos lá. Círculo vicioso da medicina é quando o médico ele entra numa espiral negativa. O que compõe essa espiral negativa? Se compõe de muito trabalho, pouca valorização financeira, né, social, enfim, baixo impacto na vida dos pacientes e baixíssima satisfação com a profissão, tá bom? Além disso, baixíssima ou muito pouca também qualidade de vida, né? Então, são esses os parâmetros aqui que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje aqui. Círculo vicioso da medicina, então, é isso, quando você está trabalhando muito, quando você está sendo pouco reconhecido, quando você está tendo uma baixa remuneração, baixa satisfação com a profissão, você está tendo baixo impacto na vida dos seus pacientes, você tem baixa qualidade de vida. Infelizmente, pessoal, quando a gente vai estudar os dados, quando a gente vai atrás de dados, de estudos, né, e o mais completo sobre isso chama-se demografia médica, inclusive tem um mais atualizado agora de 2020, tá? Recomendo que vocês deem uma olhada, a gente fica assustado com o retrato da medicina brasileira, né? Especificamente do trabalho médico, né, das condições do médico. Então, é importante a gente fazer, né, a gente parar para a gente analisar. Será que eu estou indo para o caminho que eu realmente sonhei na medicina? Será que é essa medicina que eu sempre sonhei? Será que é esse tipo de vida, esse estilo de vida que eu sempre sonhei para mim? Então, é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, tá? Será que você está nessa espiral negativa? Será que você está lá e nem sabe que está? Então, hoje a gente vai te ajudar, né, a despertar para isso, tá? Então, eu vou te mostrar também como que isso pode ser um grande obstáculo, né? Se você estiver nesse ciclo vicioso, isso é um obstáculo gigantesco para você viver de atendimento particular. Para você ter um consultório sólido, para você ter uma clínica sólida, para você ter um atendimento particular realmente que te sustente, né? Que te dê dignidade. A gente bota essa métrica de 25 mil aí, mas é só porque a gente precisa ter um parâmetro, tá? A gente precisa ter um parâmetro para a gente nos guiar. Mas tem gente que, poxa, que hoje vive muito bem com 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Nosso objetivo, quando a gente fala de 25 mil, né, a gente tem colegas que hoje faturam muito mais do que isso, só com particular, né, alunos nossos. Mas o que a gente quer com isso é te mostrar que sim, é possível. Desde que você aprenda o que você ainda não sabe, desde que você mude o comportamento, né, desde que você desperte para um mundo de possibilidades que a formação tradicional nunca te ensinou, que ninguém nunca te ensinou, que ninguém nunca te disse que existia. Então, assim, algumas raras exceções de colegas que chegam aqui, que não fizeram o nosso curso, por exemplo, o que é que eles falam pra gente? Eles falam assim: Sidney, eu tive contato com um preceptor, e esse preceptor, ele mudou uma chave na minha cabeça. Ele disse: cara, você pode sim viver de atendimento particular, você pode sim atender bem o seu paciente, você pode sim trilhar por um caminho de uma carreira médica, né, onde você oferece o seu melhor e você recebe o melhor dos pacientes, né, onde todo mundo ganha, né? A gente tem uma premissa aqui que na medicina tem que ter ganha-ganha. Tem que ter paciente ganhando e médico ganhando. E nos planos, nas clínicas populares, nos plantões, infelizmente, quem ganha, ninguém ganha, na verdade, né? Poucos ganham. Às vezes o médico ganha, às vezes o paciente ganha, mas a regra é que médicos estão insatisfeitos, cansados, frustrados, e pacientes estão se sentindo também mal atendidos, frustrados, e aí é um perde-perde. Então a gente defende um ganha-ganha. E hoje o ganha-ganha que a gente defende é no atendimento particular. Por isso que é o nosso mote aqui, tá? Eu vou te mostrar como que você pode superar, né? A primeira coisa é a gente realmente ver, né, por exemplo, em relação a uma doença. Quando o paciente está ali, sedentário, quando ele só come besteira, alimentação ruim, quando a vida dele, né, os comportamentos dele, né, gira em torno, por exemplo, de hábitos ruins como cigarro, álcool, falar da vida alheia, criticar os colegas. Então esse tipo de comportamento faz com que as pessoas adoeçam, concorda? Então aqui é a mesma coisa, existem comportamentos, existem, né, atitudes, existem situações ambientais, né? Quando a gente fala de fator de risco, é tudo aquilo que aumenta a chance de desenvolver uma doença. Aqui, eu vou falar dos fatores de risco em relação ao ciclo vicioso. Tudo que seja fatores ambientais, seja fatores comportamentais, enfim, que você pode estar fazendo que te leva para o ciclo vicioso. Então, para você sair desse ciclo vicioso, para você quebrar essa espiral negativa, a primeira coisa é saber como é que você está agindo, né? Como é que estão sendo seus pensamentos, suas atitudes, seus comportamentos. Fica ligado que essa live aqui pode ser um divisor de águas para você. Imagine a seguinte situação, pessoal. Imagine a seguinte situação. Você é um renomado cirurgião.
Vou pegar o exemplo da cirurgia aqui, tá? Mas pode ser clínica, pode ser pediatria, pode ser GO, qualquer especialidade, tá? Eu vou pegar o exemplo de um cirurgião. Você é um renomado cirurgião e você é tão bom, né, do ponto de vista de currículo, de técnica e tudo mais, o que acontece? Você acaba cedendo aos inúmeros convites. Por exemplo, hospitais, clínicas, faculdades te oferecem. E não tem nada de errado. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: o que você talvez ainda não saiba é que a sua remuneração nesses locais ela não será tão boa. Não vai ser tão boa. Faculdades, clínicas, hospitais, são raros os que pagam bem. Plano de saúde, enfim, clínicas populares, são raros. O que acontece? Qual o problema disso, pessoal? O problema é o seguinte: como a remuneração é baixa, você vai ter que ter uma carga de trabalho o quê? Alta. E aí, o que acontece? O resultado disso é que você não vai ter tempo para investir no seu próprio consultório. São várias histórias. São o próprio Demografia Médica, né, o estudo que eu citei para vocês, que é um dos principais estudos que mostram os dados, né, da medicina brasileira, do trabalho médico, mostra o seguinte: a esmagadora maioria, o último dado que eu vi foi cerca de 80%, a gente até usa o número cabalístico, né, 15%, 85% dos médicos trabalham nessas condições, ganham pouco, tem que trabalhar muito, e aí começa o círculo vicioso, né? Acaba tendo que trabalhar em vários vínculos e acaba desgastando a sua saúde, acaba não oferecendo o melhor atendimento para os seus pacientes, né? Quem é o ser humano que consegue fazer 24, 36 horas, emendar dia após dia, trabalhar 60 horas, 80 horas, 120 horas por semana e oferecer um atendimento adequado, e oferecer uma escuta ativa, e oferecer empatia? A gente tem até algumas pessoas que trabalham com humor, né? Que mostram lá, por exemplo, eu não me lembro agora de quem é a charge, mas eu lembro de uma charge que mostra o seguinte: uma segunda-feira, e aí tá lá o paciente com gripe e o médico com um colar cervical. E aí o paciente: poxa, doutor, eu queria um atestado, não sei o quê. E o médico tá lá com colar cervical dizendo: sim, e eu tô aqui trabalhando, não tenho direito de atestado. Então, assim, é difícil de você... O paciente, mesmo essa brincadeira, mesmo esse caso hipotético aí, né, de um paciente gripado que quer um atestado, será que realmente esse paciente não merece um atestado? Será que ele realmente não está incapacitado para o trabalho? Será que não é melhor afastar ele e impedir a contaminação daquele vírus para outras pessoas no local de trabalho? Só que a gente anda tão cansado, a gente anda tão irritado, tão frustrado, nossa saúde mental anda tão abatida, desgastada, a gente tem um monte de problemas pessoais com a nossa família que a gente acaba, né, sendo cobrado, a gente desconta neles, e aí a gente desconta no paciente também.